eu sou do Ricardo, achou uma nota interessante aqui no Dia Online sobre uma pesquisa que a Associação Americana de Psicologia fez. E o título da matéria tem a ver com o que a gente falou hoje, ontem, né? Eu vou dizer o título da matéria, depois vocês podem acessar lá. E aí eu vou emendar com a conclusão que a gente teve ontem mesmo. Certo? Então, o título da matéria é: fazer sexo só depois de casar é melhor. A Associação Americana de Psicologia fez uma pesquisa com mais de 2.000 pessoas. E segundo essa pesquisa, os casais que esperam a noite de núpcias, né, para fazer sexo pela primeira vez, deram notas 22% mais altas para a estabilidade do seu relacionamento. Satisfação também teve em torno de 20% notas mais altas, e inclusive a satisfação sexual em torno de 15% notas mais altas. Mas lembra o que eu falei ontem? O que eu falei ontem em relação a esse tipo de coisa? Alguém lembra? Alguém lembra? Pode falar então, se lembra, pode falar. O que eu falei sobre esse tipo de coisa? O quê? Foi isso, mas teve mais um negócio que eu falei que na verdade foi o mais importante. Não, mais outra coisa. Não é isso. Seguinte, exatamente, obrigado. Bom, alguém lembrou. De verdade, vocês lembraram tudo, ótimo, mas não é tudo que eu queria. Na verdade é o seguinte: pesquisa, gente, tem pesquisa de todo jeito. Tá? Quem já estudou estatística na faculdade ou no segundo grau sabe como é que funciona a estatística em todo tipo de pesquisa. Né? É tudo tendencioso. A pergunta que você coloca no questionário de qualquer pesquisa que é feita já é tendenciosa, porque já diz para você o tipo de resposta. Então, minha esposa é cientista social, ela fez faculdade de ciências sociais. Então, uma das coisas que ela ficou horrorizada quando ela chegou em casa, quando ela teve estatística 1 e 2. Ela falou assim: amor, ela chama de amor, né? Eles não me chamam de Edson, eu sei que o negócio está perigoso. Mas ela falou: amor, é impressionante. Toda pesquisa é manipulada. Então, na verdade, eu quero dizer, para a gente concluir o assunto de ontem, relembrar o assunto de ontem e começar o de hoje, é o seguinte: nós não fazemos ou deixamos de fazer nada porque a ciência diz isso ou aquilo. Nós fazemos ou deixamos de fazer alguma coisa porque a Bíblia diz isso ou aquilo, certo? Para cada 30 cientistas, pesquisadores que vão dizer que Jesus existiu, vão ter 30 pesquisadores que vão dizer que Jesus não existiu. Para cada 20, 30 pessoas que vão falar, escrever cientificamente que a Bíblia tem razão e realmente foi aquilo mesmo que aconteceu, etc. Vão ter 20, 30 que vão dizer que não aconteceu, que não foi desse jeito, assim foi muito. Ou seja, a nossa relação com Deus, é um pouco disso que a gente vai falar hoje, não é guiada por pesquisa, nem por ciência, nem por nada. Nós somos guiados apenas pela palavra de Deus. Ou seja, nós fazemos ou deixamos de fazer a coisa, qualquer coisa, não é porque teve uma pesquisa nos Estados Unidos, uma pesquisa, são importantes. Não estou dizendo que a ciência é importante, a ciência é extremamente importante, mas nós fazemos e deixamos de fazer porque a palavra nos diz. Ponto final. Aproveitando, eu trouxe algumas coisas aqui, na verdade, meu querido companheiro Carlos, que é um ancião aqui da comunidade judaica adventista, ele trouxe algumas coisas aqui, eu sei que alguns de vocês nunca viram. Vocês sabem o que é isso aqui? Maquipá, exatamente. Já trouxeram maquipá aqui na igreja? Não, né? Já? Então tá bom. Então essa daqui é Kippá. O judeu usa assim na cabeça. A Kippá tem 2 significados especiais. O primeiro é humildade. Tá?
Ao contrário da mentalidade ocidental, né? Aqui no Ocidente, quando alguém usa boné, alguma coisa na cabeça na hora da oração, a gente fica ofendido, né? Então, os gravadores a gente fala sem cobertura, né? Tira a cobertura, oração, tira a cobertura. Na mentalidade oriental, é ofensivo a Deus não comparecer diante dele com a cabeça coberta. Então, você vai diante de Deus, você cobre a cabeça. Porque você lembra que você começa com seus pés, termina na sua cabeça e Deus controla todo o resto. O segundo significado tem a ver com Êxodo capítulo 19. Lembra lá em Êxodo capítulo 19, Deus diz para Israel: vocês vão ser uma nação santa, um reino de sacerdotes. Os sacerdotes usavam na cabeça o quê? Lembra? Uma espécie de turbante, a mitra sacerdotal escrita santidade ao Senhor. Então o judeu, quando ele coloca que está na cabeça, ele lembra que ele também é um sacerdote, certo? Ele também é um sacerdote, ele também deve ser santo ao Senhor. Bom, tem mais um aqui, tem mais duas coisas, né? Precisa de ajuda aqui, Carlos? Então isso daqui é um chá de oração, tá? Em hebraico isso daqui é talit, né? Se usa assim. O uso desse chá de oração é importante por causa disso daqui, ó. Esses fiapinhos aqui, esses cordõezinhos aqui, são chamados de tzitzit, tá? São chamados de, na Bíblia aparecem como as borlas das vestes. Então, Números capítulo 15, logo depois do indivíduo que sai para colher lenha lá no sábado, né? E apedrejado. E aí então Deus institui que todos os israelitas deveriam usar as borlas nas vestes, nos quatro cantos da boca, para lembrar da lei de Deus e não se desviar nem para a esquerda nem para a direita. É interessante porque cada uma dessas bolas tem 5 nós. Ela tem 5 nozinhos aqui. Então são 10 na frente, 10 atrás, 10 do lado esquerdo, 10 do lado direito. Então, a lei do Senhor nos cerca por todos os lados, nós devemos nos manter fiéis. É interessante porque a Bíblia diz que Jesus usava isso daqui. Vocês lembram quando a mulher que tinha um fluxo hemorrágico, ela se embrenha no meio da multidão e a Bíblia faz questão, o autor ele faz questão de dizer que ela tocou nas borlas das vestes, então ela tocou nesses fiapinhos aqui, no tzitzit, e foi curada. E o texto também diz que quando Jesus foi crucificado, eles lançaram sobre a túnica sem costura de Cristo, que era exatamente esse chale de oração. Então vocês vão na sinagoga ou na comunidade judaica adventista, vocês vão ver os homens vestidos dessa maneira, né? Bonitos, né? Fica um pouco calor, mas é bonito falar. Sabia que essa pergunta ia vir. As mulheres, geralmente as mulheres não usam. Nas comunidades mais liberais as mulheres usam, mas geralmente as mulheres não usam. Sabe por quê? Porque na tradição judaica a mulher é superior ao homem. Isso mesmo. A mulher é superior ao homem, porque como a mulher consegue dar à luz, ela entende muito mais o que é o amor de Deus do que o homem. O homem precisa de lembretes para lembrar, né? Óbvio, lembretes para lembrar de Deus, e a mulher não precisa tanto de lembretes exteriores para lembrar de Deus. É por isso que algumas comunidades judaicas as mulheres não usam, tá? E aqui a gente tem o shofar, tá? Grande parte das vezes em que a palavra trombeta aparece lá na Bíblia é a palavra shofar, tá? Isso daqui é um chifre de carneiro, né? Eu me arriscaria a tocar se esse daqui fosse o meu. Não é o meu, é da comunidade do Rio, eu não vou me arriscar a tocar para não passar vergonha aqui com vocês. Mas é um som bem interessante. Na Bíblia tem a festa das trombetas. Das trombetas o pessoal tocava isso daqui também, durante 10 dias. Vocês lembram lá em Jericó? Só toca as trombetas e as muralhas caem. Isso daqui é chifre. Não é? É que eu tenho um grande, antigo, que eu gosto mais de tocar, eu falei com o Carlos.
E aí o pessoal fala que é berrante, né? O berrante é trabalhado e tal, eles passam verniz, passam um monte de coisa, isso aqui é chifre mesmo, você cheirar aqui, o cheirinho não é muito agradável não, tá? Eu te garanto. É mais ou menos esse som aqui, um pouquinho melhor geralmente do que eu coloquei agora aqui para vocês, tá? Mas são algumas curiosidades. Antes de continuar, aproveitar já as curiosidades. Obrigado, Paulo, você é muito gentil. Isso não é uma. Bom, vocês vão rir ou não, também não vão gostar, mas na verdade eu comecei a me interessar por esse trabalho porque eu fiz o segundo grau no colégio israelita. Depois a gente descobriu que toda a minha família é a família Schoenfeld, uma família da Alemanha, por parte de mãe, toda a família morreu na Segunda Guerra, menos a família da minha avó, que veio antes da Segunda Guerra no Brasil. E a gente até conseguiu tratar o sobrenome no meu filho, né? Porque quando eles vieram para o Brasil eles tiraram o sobrenome. E aí, quando eu fui fazer teologia, eu me interessei muito por esse trabalho, comecei a estudar hebraico, fui para Jerusalém, estudei em Jerusalém, passei 3 meses lá estudando, e me preparei, e quando saí da faculdade, que é uma coisa que eu vou falar daqui a pouco, eu acabei assumindo a comunidade judaica adventista. E um dos meus grandes amigos, o Leonardo, ele canta, e antes dele lançar o primeiro CD em português, isso em 2001, no ano que eu casei, em 2000 na verdade, 2000, antes de eu casar, a gente começou a conversar sobre o ministério judaico adventista. Em 2001, no ano que eu casei, eu lancei o desafio para a gente gravar um CD de música judaica, de música em hebraico. E o CD demorou 10 anos praticamente para ser gravado. Foi todo com dinheiro pessoal, meu pai ajudou a totalidade do CD. Foi um patrocínio e a gente terminou de gravar o CD esse ano. Vocês verem, começou em 2002, agora a gente está em 2010. E quando a gente terminou, a gente não sabia o que fazer com o CD, porque como é que vai lançar, etc. E tal. E a Sony Music veio e resolveu lançar o CD. E eles lançaram o CD. O CD saiu agora em setembro, e o CD saiu no dia do Ano Novo Judaico. No mesmo dia saiu o CD. Foi uma série de milagres que aconteceram, e eu trouxe 2 aqui para dar para vocês. Só que eu vou fazer 2 perguntas, vamos ver se vocês, sobre o que eu já falei, obviamente. Vamos ver se vocês lembram. Eu falei, vocês vão ganhar 2 CDs do Leonardo Gonçalves em hebraico. Tá? Vocês vão treinar em casa. Deixa eu ver a primeira pergunta. Alguém lembra o Gênesis 1, verso 1 em hebraico? Tá bom, vai ser muito difícil. Alguém lembra o verbo que é usado para criar em Gênesis 1, verso 1? Bener. Tem que levanta a mão. É Bener. Quase. Bará, exatamente, muito bom. CD para você. Promoção da semana, né? Vamos ver o segundo aqui. Tá bom. Alguém lembra qual é o feminino de Adão? Ele levantou a mão para o primeiro, foi Adão, exatamente. Parabéns. O que significa Adão? Pode pegar o CD primeiro. Significa terra. Ok. Continuando. Queria trabalhar hoje com vocês 2 partes importantes para a gente concluir essa primeira linha de raciocínio da nossa semana de oração.
E amanhã a gente vai começar uma nova parte para concluirmos no sábado. Eu disse para vocês no sábado à noite que a Bíblia é interessante porque, diferente de todos os outros textos sagrados, a Bíblia não conta a história de Deus. Lembra que eu disse isso? Todos os outros textos sagrados apresentam Deus ou os deuses deles contando a história. Estão falando de tal, veio de não sei aonde, é o Deus tal, que cuida de não sei o que lá, etc. E tal. Lembra que eu falei mais ou menos isso? E a Bíblia é interessante que ela não conta e nem apresenta quem é Deus. Ela simplesmente começa com uma afirmação dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Lembram disso? E eu disse de uma maneira bem rápida que esse primeiro verso da Bíblia é um verso ideológico. O que é alguma coisa ideológica? O que é alguma coisa ideológica? O que é uma coisa ideológica? Tem uma ideia por trás. Qual é a ideia por trás da Bíblia começar com Gênesis 1, verso 1? Por que a Bíblia começa? No princípio criou Deus os céus e a terra. Por quê? Alguém já se perguntou isso ou não? A Bíblia podia começar de várias maneiras, correto? Por que a Bíblia começa no princípio criou Deus os céus e a terra? Antes não existia nada. O que mais? Mostrar que Ele é o Criador. Por que mostrar que Ele é o Criador é tão importante? Por quê? O pessoal questiona isso até hoje. Isso é verdade. Mas por que é tão importante mostrar que Ele é o Criador? Para que Ele seja lembrado sempre também. Não há nada acima dele. Muito bom. Pessoal, vou dar um exemplo bem idiota. A gente vai ver, vocês vão perceber na hora. Quando eu falo que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva é presidente do Brasil, existe outro presidente do Brasil? A partir do momento que eu digo que ele é o presidente do Brasil, o que eu digo acerca de mim mesmo? Em primeiro lugar, eu não sou presidente do Brasil. Se o Lula é o presidente do Brasil, eu não sou presidente do Brasil. É bem simples, bem idiota. A Bíblia começa dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. O que a Bíblia estabelece nesse verso? Primeiro, Deus é o Criador. Não há nada além dele. Não há nada antes dele. E ao mesmo tempo estabelece que eu não sou o Criador, ao mesmo tempo em que eu sou o Criador. Ou seja, a Bíblia começa com essa afirmação porque ela estabelece a identidade do ser humano e de Deus. Por que é importante isso? Por que é importante isso? Vamos ver de outra maneira. Quem fez os bancos dessa igreja? Marceneiro. Geralmente alguém da igreja, né? Mas não foi, né? Foi um marceneiro. Vamos supor que eu tenha feito os bancos da igreja. Eu entendo que o banco é feito? Entendo. Madeira, trabalhei a madeira, coloquei os pregos. Eu entendo o propósito desse banco. Eu uso esse banco da maneira que eu quiser. Eu fiz, faço o que eu quiser no banco. Certo? Se quiser que ele venha para a igreja, ele vem para a igreja. Se quiser que ele vá para a minha casa, ele vai para a minha casa. Se quiser que ele vá para qualquer lugar, ele vai para qualquer lugar. Agora, o banco me entende? O banco sabe quem eu sou? O banco sabe por que eu existo? O banco sabe para que eu existo? O máximo que o banco poderia saber, entre aspas, o banco não sabe nada, é o meu peso quando eu sento nele. Certo? É o máximo de relação que o banco tem comigo, é quando eu sento nele. Concorda ou não? Falando besteira? Agora,
dizendo: Deus é o Criador, por consequente, eu sou criatura. Eu te pergunto, eu não sou um banco em relação a Deus? Assim como o banco é um banco em relação a mim? Por que eu estou dizendo isso? Alguns vão se chocar. Tudo bem, se vocês não gostarem, lá fora a gente conversa. O que a gente vive dizendo sobre Deus? Deus é aquelas 3 características de Deus, né? Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Lembra que a gente diz isso, essas 3 coisas de Deus? Pergunto para vocês, onde é que isso aparece na Bíblia? A Bíblia usa essas 3 palavras? Nenhuma. São palavrinhas que a gente criou para definir o que Deus é. E quando vocês param para pensar de verdade, a gente vive criando palavrinhas para dizer quem Deus é. Mas em toda a Bíblia, toda vez que Deus se apresenta, Ele se apresenta fazendo alguma coisa, não dizendo quem Ele é. Repara, a Bíblia podia começar assim: Deus é amor, Deus é justiça, Deus é não sei o que lá, Deus é não sei o que lá. Mas a Bíblia começa dizendo o que Deus faz. A Bíblia começa dizendo: Deus cria. A Bíblia começa dizendo: Deus esmaga a cabeça da serpente. E a Bíblia vai do seu início até o seu final dizendo o que Deus faz. Por que a Bíblia se preocupa tanto em mostrar ao homem o que Deus faz e não aquilo que Deus é? Eu já sei o que alguns estão pensando, vou falar em 2 segundos o que vocês estão pensando. Eu não sou adivinho, porque eu também penso as mesmas coisas. Por quê? Porque você é criatura, meu amigo. Você é um banco, você não vai entender quem Deus é. Não adianta você tentar, que você não vai entender quem Deus é. Mas alguns de vocês estão dizendo: não, mas a Bíblia diz Deus é amor. Quantas pessoas não têm problema com essa definição de Deus é amor? Porque elas vão lá no livro de Deuteronômio, no livro de Êxodo, no livro de Números, ou no livro de Josué, até pior Josué, inclusive. E Deus vai lá e diz assim: ó, quero que vocês vão de Jericó, quero que vocês matem mulheres, crianças, animais, eles vão destruir tudo. Aí a pessoa lê lá na frente: Deus é amor. A pessoa fica assim: Deus é amor, se manda matar todo mundo. Nós temos a tendência de prendermos a característica, prendemos Deus dentro de uma caixinha que é o nosso cérebro. Nós criamos conceitos e aprisionamos Deus dentro de certos conceitos que são humanos. E quando a Bíblia diz Deus é amor, não está dizendo que Deus é amor, o seu amor, ou o meu amor. É o amor dele. E para exemplificar isso, eu vou dizer uma coisa: se Deus quisesse vir aqui agora, destruir todo mundo, matar todo mundo agora, com dilúvio, que ele disse que não ia fazer mais, só para ficar bem mais claro, ele deixaria de ser Deus? Se ele inundasse a terra de novo, ele disse que não faria isso, mas se ele inundasse a terra de novo e matasse todo mundo agora, todo mundo mesmo, e resolvesse começar tudo de novo, ele deixaria de ser Deus? Não. Ele se tornaria injusto por causa disso? Também não. Se ele é justiça, o padrão de justiça é ele mesmo. Se ele é amor, o padrão de amor é ele mesmo. E o quanto você entende de quem é Deus? Você entende de quem é Deus, do que ele faz na sua vida, do que ele faz na sua vida. E aí vem o texto de estudo hoje, que é Gênesis capítulo 4, verso 1. Vocês podem abrir lá. Em algumas Bíblias diz assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Em outras Bíblias diz assim: conheceu Adão a Eva, sua mulher. E a palavra para conhecer e coabitar é a mesma.
que é o verbo hebraico yadá, que significa conhecer. Notem que interessante. O mesmo verbo que é usado para conhecer é o mesmo verbo usado para o relacionamento sexual. O mesmo verbo, sem distinção. Quando diz que alguém teve relacionamento sexual, diz fulano de tal e Adá com fulano de tal. E quando diz que alguém conheceu a Bíblia, estudou a Bíblia para conhecer a Bíblia, diz Yadá. E quando Deus diz para o povo, eu quero que vocês me conheçam, ele usa o verbo Yadá, é o mesmo verbo. O que isso quer dizer? Existe alguma coisa mais íntima e pessoal do que o relacionamento sexual? Não. É um momento de maior intimidade entre dois seres humanos, um momento de relacionamento sexual, onde os dois estão completamente nus. Certo? Por que o autor, ou por que no hebraico o verbo é o mesmo? Porque a ideia de conhecer alguém é a mesma. Significa, como é que você tem que se relacionar com Deus? Como é que você vai conhecer a Deus de verdade? Quanto mais intimidade você tiver com Ele. Como é que você conhece a sua esposa? E agora em janeiro eu vou fazer 10 anos de casamento. 10 anos. Longos anos de casamento. Conforme você vai namorando, você é noivo, você casa, como é que você conhece a pessoa? Convivência, intimidade. Quando você casa, obviamente, que você começa a acordar com a pessoa, né? Você namora, você chega na casa da pessoa, ela está arrumada, está pronta, tal, sai. Se você briga, ela dorme na casa dos pais, você dorme na casa dos seus pais, na sua casa, etc. Não tem problema. Agora, quando você casa, você acorda com a pessoa, não teve tempo de ir no banheiro escovar os dentes, você acorda, está lá, cabelo, rosto, acordou. Quando você briga, você tem que dormir na mesma cama depois. E um conselho já dos novos casais, dos futuros casais, não mande um ou outro dormir no sofá. Porque dormir junto depois de brigar é a pior coisa que existe. Você acaba tendo que resolver seu problema. Deita na mesma cama, vai dormir junto, aí fica naquela situação chata. Você está muito perto da pessoa, quando você briga, você quer distância. Se você ficar junto, tem que resolver o problema. Mas enfim, voltando. Você só conhece uma pessoa de verdade com intimidade constante. Com intimidade constante. Com relacionamento de intimidade constante. Hoje eu sei muitas coisas que a Vanessa gosta ou não gosta, mas eu demorei anos para conhecer algumas coisas. Hoje eu posso dizer com certeza que ninguém conhece a Vanessa melhor do que eu. E ninguém me conhece melhor do que ela. Mas porque nós temos um relacionamento de intimidade constante durante um bom tempo. O segredo da vida religiosa, da vida espiritual, é muito simples. Como é que nós conhecemos a Deus? Nos relacionando com Ele constantemente. Nos relacionando com intimidade com Deus constantemente. Nos desnudando diante de Deus, no sentido figurado, constantemente. O relacionamento com Deus é um relacionamento de intimidade. É um relacionamento como se fosse um casamento. Só tem uma diferença do casamento humano e do casamento de Deus com o ser humano. Sabe qual é? Humanamente você casa. E hoje em dia isso acontece bastante. Brigou, separa. Não gostei, acordou hoje falou um negócio, não gostei, vamos separar. Ou queimou o feijão,
separar. Casamento humano termina. Agora o casamento entre Deus e o seu povo não termina. Não tem chance de solução. Como é que eu estou falando isso? Deuteronômio capítulo 28, 29 e 30. Foi o texto que a gente leu ontem. Quando você fizer alguma coisa errada, vai ter a maldição. Mas mesmo que venha a maldição, tem a possibilidade de retorno, de volta, de transformação. Não termina. Agora, por que eu estou falando tudo isso aqui? Alguém tem uma ideia de como é que eu vou fechar isso ou não? Alguma ideia? Às vezes a gente vive uma vida espiritual baseada no conceito que as pessoas dizem de Deus para a gente, que as pessoas têm de Deus para a gente, e nós viramos apenas meramente reprodutores do conhecimento alheio de Deus. Fulano diz que Deus é assim, ou Ciclano diz que Deus é assim, e muitas vezes a Bíblia diz que Deus é assim, mas o conhecimento que você tem de Deus não passa de mera especulação. Por quê? Porque você não conhece a Deus de verdade e de fato. É por isso que Cristo diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que conhecimento é esse da verdade? João capítulo 8, verso 32. Que conhecimento é esse da verdade? É um conhecimento racional? É um conhecimento especulativo? É um conhecimento experiencial, de experiência constante, de relacionamento constante. Eu estava falando ainda há pouco, né? A gente transforma a vida religiosa num cavalo de batalha, com dificuldades, com obstáculos. Meus amigos, a vida religiosa consiste num tripé simples, estudo da Bíblia, oração, testemunho. Só isso. Não é nada, tem segredo nenhum. Como é que eu conheço a Deus? Estudando a sua palavra, orando e testemunhando. Mas isso não é só hoje, isso não é só agora, isso não é só quando eu venho na igreja, isso é todo o momento. Por quê? Eu saí de casa para vir aqui pregar, eu continuo casado com a Vanessa, minha esposa, ou não? Continuo. Eu estou com ela? Não. Eu estou casado em todos os momentos, mesmo que eu esteja com ela. Mas com Deus a gente faz algo ao contrário. Eu só sou adventista do sétimo dia quando eu estou na igreja no sábado, ou no domingo, ou na quarta. A grande maioria vem só no sábado. Tem domingo e quarta também, tem culto, né? Mas eu só sou adventista nesse momento. Então eu conheço a Deus, eu me relacionamento com Ele só nesses dias. E os outros dias da semana? E as outras horas do dia? É o tempo todo. E ao contrário do nosso casamento, o casamento com Deus não acaba. Quando você casou com Deus, significa que você se batizou, não acaba mais, já era, não tem mais volta. É indissolúvel. Mesmo que você queira dissolver, é indissolúvel. O meu desafio é simples. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade acerca de Deus não é entender quem Deus é. É permitir que Deus haja na nossa vida. Porque entender quem Deus é, você nunca vai. Você nunca vai entender quem Deus é. Mas você pode ver, compreender o que Deus faz na sua vida. Então, meu desafio para você é: conheça Deus de verdade na sua vida. Ouça a voz dele na sua vida. Veja as maravilhas que ele faz na sua vida. Eu termino contando uma história bem rápida. Eu fui fazer faculdade de teologia, mas eu não queria ser pastor. Fazer faculdade de teologia, eu queria ser professor.
Aí vou terminar a faculdade de teologia, vou fazer mestrado, doutorado, vou ser professor de teologia. Não quero ir para a igreja, não é meu esquema. Cada um tem seus dons, né? Eu achava que o meu dom era ser pastor. O negócio é ser professor. Eu fui para Jerusalém, quando eu voltei de Jerusalém em agosto, no último ano de faculdade, eu deixei tudo certo lá em Jerusalém, queria voltar para lá estudar e fazer mestrado lá. Doutorado, meu pai já sabia, todo mundo sabia. E eu voltei e um grande professor meu, o Dr. Reinaldo Siqueira, que é professor de teologia, eu fui na casa dele e fui falar, pastor, eu vim aqui te avisar que está tudo certo lá em Jerusalém. Fui contar as novidades, né? Está tudo certo, eu vou lá para estudar, fazer mestrado, doutorado. Estou muito feliz e tal. Eu falei assim, não, você precisa saber o que Deus quer para a sua vida. Você precisa conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Pastor, eu conheço a vontade de Deus é minha. Não, mas você tem que saber. Como é que eu vou saber a vontade de Deus? Como é que eu vou saber a vontade de Deus? Como é que eu vou saber o que Ele quer para a minha vida? É ler a Bíblia? Eu vou ler a Bíblia, eu não vou encontrar nada. É orando, eu vou orar, falar o quê? Então, se Deus quiser, eu faço outra coisa, Ele vai ter que me telefonar, me mandar um e-mail, uma carta, um telegrama, etc. O pessoal diz assim, né? Deus vai impressionar o seu coração, né? E ouvindo isso? Mas geralmente a gente se impressiona pelas coisas que a gente quer. A gente fica sempre impressionado pelas coisas que a gente quer. E ele foi, fez uma oração comigo, isso foi na terça-feira à noite, por volta das 10 e 11 horas, e na quinta-feira de manhã, ele bateu na minha porta e falou assim, Deus telefonou para você. Fiquei assustado. Bom, tocou o telefone, não, acabaram de me ligar, voltaram o seu nome agora para subir a igreja, daqui a 2 semanas eu não estava nem informado. Beleza, isso foi uma resposta de Deus. Por que eu conto essa história para concluir? Como que nós conhecemos quem é Deus? Como nós conhecemos a magnitude e a grandeza de Deus? Somente percebendo o que Ele faz na nossa vida. Somente nos relacionando com Ele constantemente. Somente ouvindo a voz dEle através do seu da Bíblia, da oração e do testemunho. Amanhã a gente vai começar uma nova parte da semana de oração. Vocês vão entender por quê. E no sábado nós vamos concluir com o estudo de Malaquias, capítulo 4. Então, já dê uma olhada ali, que vai ser o nosso texto do sábado, ok? Vamos levantar uma palavra de oração. Eterno nosso Pai, nosso Rei, nós te agradecemos pelos momentos que passamos aqui, te agradecemos pela tua presença entre nós, através do teu Santo Espírito. Senhor, te pedimos que de uma maneira bem forte, direta, possamos, Senhor, nos relacionar contigo em espírito e verdade, Senhor. Que possamos entender que a nossa vida contigo é indissolúvel, que é baseada unicamente no estudo da Bíblia, na oração e no testemunho, Senhor. Que possamos te conhecer de fato e de verdade, e que essa verdade transforme e liberte nossa vida, Senhor. Dirige os nossos passos, nos